Fala, minha gente! Eu me deparei com esse vídeo aqui e eu não pesquisei, não me lembro de ter pesquisado nada relacionado a jogo de xadrez. Apareceu assim do nada, né, no YouTube. Aí, como era um vídeo diferente, eu cliquei lá pra ver, né. Aí eu pensei, poxa, eu vou postar esse vídeo no meu canal, até porque para explicar, né, porque meu canal se chama desse jeito, Hipotenusa. Porque se fosse só para postar coisas da roça, né, com certeza eu iria buscar um nomezinho totalmente 100% a ver com a roça, né. Então, sabendo disso, eu me conhecendo, então eu faço um monte de coisa, né? Mexo com um bocado de coisa, escrevo livro, faço filmes. Então eu falei, poxa, ter um canal para se dedicar a ele e não poder postar, não poder falar das coisas, vocês verem que muitas das vezes eu falo de Deus, né? Falo da palavra. E eu pretendia usar esse canal para muitas coisas, né? Por isso que eu não coloquei um exemplo, cantinho da roça, sítio do não sei o que, assim, a ver com a roça, né? Porque eu sabia que eu queria, né, falar sobre outras coisas, postar sobre outras coisas. Então, por isso eu coloquei um nome totalmente diferente, né, para postar muitas coisas diferentes também. Tanto é que eu deixei claro lá deixei escrito lá que esse canal é versátil, né? Fala de muitas coisas. Então, gente, me dei com esse vídeo aqui de um garotinho jogando xadrez. Eu sei que muitos de vocês já jogaram dama, né? Xadrez é totalmente diferente de dama. Xadrez é um jogo estratégico. Eu joguei xadrez no ano 97, 98. Em 97 eu aprendi e em 98 eu já disputei um campeonato lá em Sergipe, Aracaju. Eu morava em Barra dos Coqueiros, né? Barra dos Coqueiros era uma ilha, ficava de frente a Aracaju, né? Hoje já fizeram uma ponte lá, uma ponte gigantesca, né? Então ligou a ilha com Aracaju. Então antes pegava um tototó, era, como se chama? Metrô não, esqueci. Era um barco, né? Que vinha até carro dentro. Os carros atravessavam através... Balsa, lembrei. Era balsa. Então, quando eu vi esse vídeo assim, apareceu do nada no meu canal, né, na minha timeline lá, que eu vejo outros vídeos, né? Eu falei, não pesquisei nada sobre isso. E apareceu esse vídeo. Aí eu comecei a assistir esse vídeo. Aí eu fiquei curioso que o molequinho, né? Fiquei mais curioso de ir até o final, que o molequinho
a maneira que ele joga, né? Ele não olha pro tabuleiro, pras peças direito. Ele olha mais pro lado, né? Ele é muito inteligente, esse garoto. Então eu falei, nossa Deus, vou ter que postar esse vídeo, porque aí eu vou explicar, né, que uma vez eu disputei um campeonato lá em Sergipe, né, e eu tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 20 e poucos anos, não tinha 30 anos ainda não, eu tinha 20 e poucos anos, 26, 27, por aí. E eu cheguei à final desse campeonato, né? E infelizmente eu não ganhei. Eu tenho até hoje uma medalha de segundo lugar, né? E eu perdi para um garoto. Esse garoto desse vídeo aí parece ter o quê? Uns 8, 9 anos. O garotinho que eu perdi tinha mais ou menos assim 11 a 12 anos. Era um pouquinho mais velho que esse aí. Mas foi a gozação, né? Que meus amigos, todos eles, os amigos que eu tinha lá na Barra dos Coqueiros, né? Um incentivou o outro, até todo mundo aprendeu. Então, um incentivou o outro também para entrar nesse campeonato e todos entraram, né? Eram uns 5 amigos mais ou menos, né? E todos eles iam sendo eliminados, até que ficou eu sozinho. E eles ficavam do meu lado, né? Cochichando e tentando tentando passar alguma dica pra mim, mais atrapalhava do que ajudava, né? Falava baixinho, né? Pro juiz lá não ver. Então mais atrapalhava do que ajudava, porque eu ficava escutando os cochichos, né? Não entendendo nada. Então me tirava a atenção, né? Alô Sergipe, Aracaju, vocês aí, meus amigos que ficaram aí, quantos anos? Se alguém ver esse vídeo aí, dá um alô aí. O garotinho que ganhou de mim também, né? Dá um alô aí. Esse campeonato foi realizado em uma escola. Lá em Aracaju. Eu esqueci o nome da escola. O nome da escola está escrito na medalha. Só que a medalha não está aqui agora comigo, né? Então o garotinho que ganhou de mim aí, dá um alô aí, né? pra ver se a gente faz uma revanche aí. Que aquela derrota doeu, né? Que os meus amigos que participaram, né? Eles perderam para outro da sua idade, né? Outras pessoas mais velhas. Só eu que perdi de um garotinho, né? Mas foi bom demais, foi inesquecível, né? Até hoje eu lembro. Então eu queria postar esse vídeo para explicar um pouco, né? Por exemplo, ali eles jogam e toca ali num aparelho ali que fica do lado deles, né? Que ali tocou agora lá. Ali é um relógio, gente. É um relógio que marca, por exemplo, a pessoa tem, por exemplo, um exemplo, né? Tem 2 minutos. Esse é o tempo de cada um. Aí, se eu jogar e tocar ali, aí o tempo fica correndo para ele lá, né? Aí o tempo dele, se o tempo dele estourar, aí o outro ganha, né? Por isso que eles ali tocou, tá vendo? Por isso que eles têm que jogar rápido, mas esse é um jogo que não necessariamente jogar rápido
faz você, né, é um grande estrategista, né, porque tem campeonatos que não usam o relógio, né, então esses campeonatos uma partida dura horas e horas, porque cada jogador ali, ele tem que prever, ele tem que, na estratégia dele, montar uma jogada na mente dele, né? E perceber a resposta, tudo na mente dele, né? Como o seu adversário vai reagir àquilo. Então é uma coisa que demora horas e horas sem o relógio. Então inventaram o reloginho para essas partidas não serem tão chatas, né? Porque para quem está assistindo é um pouquinho chato, né? Uma partida durar 5 horas, aí é chatinho, né? Então, esse jogo aí, eu quis postar porque tinha um garotinho, né? Nesse vídeo, então eu lembrei de 1997, 98, mais ou menos. 97 eu aprendi. Em 98 eu disputei o campeonato com um garotinho e perdi. Infelizmente eu perdi. Mas ficou registrado, né? Até hoje eu tenho uma medalha. E nunca mais eu joguei, né? Eu lembro que eu joguei, acho que foi em 2019, contra o computador, né? Que eu tinha instalado no meu computador, né? Aí o joguinho sempre tava lá, então teve umas horas lá que em 2019 que eu joguei umas partidas contra o computador, mas como eu sou totalmente ocupado, né? Faço uma coisa, faço outra, então não tenho muito tempo assim de distração para jogar uma partida, gastar o tempo jogando. Hoje eu já não faço muito isso, mas eu gostaria, né? Eu gostaria de encontrar esse garotinho que eu perdi, né? Hoje deve ser um homem velho já, deve ter os seus 20 ou 30 anos. Gostaria de dar revanche. Gostaria da revanche, jogar contra ele de novo, né? Então, você que tá em Sergipe, você que era um dos meus amigos, né? E eu perdi o contato com meus amigos porque naquela época não tinha internet como tem hoje. Quem tinha celular, né, era só pessoas ricas. E existia e-mail, só que quase ninguém usava e-mail, né? Tinha gente que não sabia nem o que era e-mail. Então tinha essa forma de comunicação, mas quase ninguém usava. Usa hoje, né? Qualquer coisa que você vai fazer na internet tem que abrir um e-mail, tem que ter um e-mail. Então hoje você usa e-mail para todo lado. Mas eu perdi os contatos com esses amigos todos, né? Nessa época eu jogava futebol também, né? E tem um amigo. Fala aí, meu amigo. Eu lembro da apelido dele, era Pocó. Ele carregava minha chuteira, onde a gente ia jogar bola, ele ia com a gente, né? E foi um tempo aí, não sei se foi 2017, por aí, eu vi esse amigo meu disputando o campeonato carioca, ó. Eu não consegui jogar futebol, né, devido a umas complicações, né? Fraturas que eu tive, né? E esse meu amigo, eu vi ele disputando o campeonato carioca, né? Lateral. Ele jogou comigo muito tempo e tomara que ele esteja ainda aí jogando, né? Deve estar na Europa ou esses lados aí. Mas se
se ver esse vídeo aí, dá um alô aí. Gostaria de ter o contato de vocês, né? Principalmente esse garotinho aí que me ganhou. Esse garotinho que me ganhou aí. Então, esse vídeo é bacana. Olha só, o menino nem olha pro jogo, ó. Tá tudo na mente dele, ó. Ele já sabe onde vai jogar, por isso que ele nem olha. Esse jogo, pessoal, esse jogo de xadrez, em 1997, quando eu comecei a jogar, a gente passava, eu e meus amigos passavam o dia todo jogando, né? Um ganhando do outro e era aquela disputa doida. Então, à noite, quando eu ia dormir, não tinha como. Todos os dias eu sonhava com um tabuleiro e eu mexendo as peças. O troço ficava na mente da gente mesmo. Então, até acordado mesmo, se você fechasse os olhos assim, era um tabuleiro que você via, né? Então eu sonhava muito mexendo as peças assim, de um lado pro outro. Então, mas é um jogo interessante, isso aí mexe com a mente da gente, né? Desenvolve. Eu aconselho, né, para quem gosta ou quem tem psicólogo que indica, né, joguinho para desenvolver a mente. O xadrez ele é muito bom, né, porque exige estratégia para jogar. Então, força a pessoa a usar mais o cérebro, né, a pensar. Então, eu aconselho, né, principalmente para criança, né? Nossa, a criança que aprendeu xadrez desde cedo vai ser uma pessoa muito desenvolvida, né? Então, eu tô desafiando esse moleque que me ganhou, mas eu sei que vai ser outra porrada, né? Eu sei que vai ser outra porrada, porque uma criança que aprende a jogar assim, aí o menino ganhou. Deu checkmate ali. Então, era esse vídeo que eu queria mostrar. Um abraço pra vocês. Até mais.